Na semana que passou, a sociedade cearense, o Ministério Público, o governo do Estado, fomos todos surpreendidos com uma denúncia formulada pelo jornal O Povo, segundo a qual a Associação Cultural aqui do município do interior de Pacajus teria recebido recursos para a construção de banheiros nas cidades de Pindoretama, Pacajus e adjacências e não os construiu. Eu tive cuidado, diante da gravidade da denúncia, de buscar nos arquivos do Laboratório de Estudos da Pobreza a última pesquisa realizada por aquele laboratório, pelos professores Carlos Manso, Carlos Eduardo e por mim também, já que estudo pobreza naquele local, para apresentar para os senhores quão grave é o desvio desses recursos, não obstante podemos pensar que os recursos são poucos. Vou dar para os senhores alguns números sobre isto. O senhor sabia que dentre as residências, ou seja, as moradias que habitam as pessoas que vivem na extrema pobreza em todo o estado do Ceará, 60% não possuem banheiro em suas casas. Isso mesmo, na zona rural, as pessoas que vivem na extrema pobreza, 60% dessas residências não possuem um banheiro. Quando você vai olhar esgotamento sanitário e fossa séptica, a realidade é ainda muito pior. Vejamos, fossa séptica e rede de esgotamento sanitário. Na zona rural de todo o estado do Ceará, as pessoas que vivem na extrema pobreza, somente 5% dessas residências possuem fossa séptica ou rede geral de esgoto sanitário. Quando você vai para a zona urbana, esse número não é tão diferente assim. Apenas 31% possuem uma fossa séptica em sua casa. Em todo o estado, são apenas 18%. Ou seja, o cidadão desse estado, que está na extrema pobreza, não tem sequer o direito de fazer suas necessidades fisiológicas de forma cidadã. E ainda assim, se desvia os recursos destinados para esses fins, que é construir um banheiro com uma fossa. É para discutirmos os vários ângulos desta realidade e da corrupção hoje no Brasil que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para discutirmos este assunto, nós convidamos um dos autores dessa pesquisa a qual me referi, que é o professor Carlos Manso, do Laboratório de Estudos da Pobreza do CAEN, da Universidade Federal do Ceará, o professor cientista político, que também integra a nossa equipe, Francisco Moreira, também nos ajuda semanalmente a refletir sobre o assunto. E para a nossa alegria, e tenho certeza satisfação do assinante, o retorno, a partir de hoje, do professor Alto Filho. O professor Alto Filho esteve durante 4 anos ausente aqui dos nossos debates, porque estava, cumprindo a missão no estado do Ceará como secretário da Cultura, e agora retorna para o nosso convívio, analisando sempre aqui as discussões que colocamos semanalmente aqui. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você, assinante, ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos convidados debatedores, os professores Carlos Manso, do Laboratório de Estudos da Pobreza, o professor Alto Filho, que de volta aqui ao convívio, ao debate semanal dos vários assuntos que colocamos aqui. Bem-vindo, professor Alto Filho. Obrigado. Os nossos assinantes já estavam reclamando a sua ausência, mas eu explicava sempre que você estava ausente por uma missão também tão nobre quanto essa aqui, que era emprestar seus conhecimentos e
a sua abnegação à cultura do Estado do Ceará. E o professor Francisco Moreira, que também está aqui conosco. Eu queria começar o programa abordando exatamente o tema objeto do editorial de abertura. Na semana que passou, nós assistimos todos os dias, lemos no jornal O Povo e pelas televisões as denúncias de desvio de recursos designados, quer dizer, concedidos pelo Estado do Ceará a uma associação para a construção de banheiros. E o professor Carlos Manso, que é só para que o assinante, para que ele não possa imaginar que isso é coisa pouca, o tamanho da gravidade, nós vamos apresentar de novo esses números aqui. Ora, se você vive uma realidade como essa, nesse instante, eu queria que o senhor pegasse exatamente os números dos domicílios geral e depois dessas cidades, Pindoretama, Pacajus, onde essa associação atua, para a gente ver quão grave é essa realidade hoje no que se refere à inexistência de banheiros, esgotamento sanitário, rede de abastecimento de água. Ok, Arnaldo. Essa realidade, esse relatório que você citou dos indicadores, foi um relatório produzido pelo LEP, relatório número 10, né? Nós participamos, e nós fizemos especificamente sobre o perfil do extremamente pobre no país, né? Essa era a finalidade. Logo depois, o IPES lançou um relatório muito importante, um relatório número 10, também por coincidência, um relatório também número 10, e colocou os indicadores em termos de municípios do Estado. Então, esse quadro que você falou de 40%, 60% da zona rural não tem banheiro, né? Então, vamos alguns dados aqui que são... me permita assim começar pelo final. Pacajus e Pindoretama, só para ter para o assinante, para o telespectador ter uma ideia, Pacajus, no último censo de 2010, só 0,74%, é isso que eu estou falando, 0,74% dos domicílios têm um esgotamento sanitário adequado. Que tabela é essa? Não chega a 1%. Que tabela é essa? Isso é uma tabela do relatório do IPES. Sim, qual é o número dela? Porque eu queria mostrar no vídeo. A gente tem aí umas tabelas do perfil do extremamente pobre. Depois aí a gente vai fazer a mostrar. citação. Tá certo. Mas esse aqui é um dado divulgado pelo IPES, né? O IPES fez essa distribuição para o município, mas é só para ter uma ideia de onde a corrupção foi atuar, onde não deveria jamais atuar, né? Pacajus. Então, 0,74. Menos de 1% dos domicílios têm um esgotamento sanitário adequado, segundo os critérios, né? E Pindoretama é ainda mais dramático, porque é só 0,24. 0,24 Pindoretama. Se a gente comparar, o IPES faz essa comparação com o censo de 2000, as coisas melhoraram, porque em 2000 Pindoretama tinha 0,06. Então passou de 0,06 para 0,24. E Pacajus passou dos 0,1 para os 0,74 que eu citei. Então, quer dizer, se corrupção é um desvio, esse desvio foi exatamente no ponto onde jamais poderia ter sido de desvio, porque é uma escassez de acesso a bens públicos absurda, né? Tá certo? Não é à toa que a Secretaria, o Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, firmou convênio com esta associação exatamente para atuar nesses municípios e nesse setor, porque a inexistência é total. Perfeito, não tenho dúvida nenhuma. Agora, com relação aos dados, voltando à questão da extrema pobreza, o perfil do extremamente pobre, logicamente, que é a classe que reúne as pessoas com maiores prioridades, que são... né, as pessoas que deveriam ser atendidas por esse tipo de kits, né? No caso na tabela 7, aí é possível observar, existem as unidades. Nós estamos mostrando esses números na tabela no vídeo aí. Ok, na tabela 7, o lado direito, tem existência de banheiro exclusivo. Tem uma informação, na área urbana do Ceará, 80% dos domicílios na extrema pobreza tem banheiro exclusivo, o que nos dá a 21ª posição em termos das 27 unidades federativas. Na área rural, esse percentual cai para 40,38%, que nos dá a 19ª posição relativa. Ou seja, 60% não tem. Exatamente o que você fez na abertura do programa. Em todas as áreas, 60% possuem um banheiro exclusivo, ou seja, ainda temos um déficit na extrema pobreza no estado de 40% dos domicílios não terem um banheiro exclusivo no domicílio. Isso nos dá a 21ª posição relativa. Ainda há estados piores do que o Ceará, mas todos os estados das regiões norte ou nordeste. Porque uma conclusão que o relatório chegou é que
o extremamente pobre no Sudeste e no Nordeste são muito diferentes. Embora tenham o mesmo nível de escassez de renda, né, o mesmo nível a escassez de R$ 70 per capita, que era a linha de extrema pobreza que foi definida pelo IBGE, mas eles são semelhantes em termos de escassez de renda, mas são muito diferentes em termos do acesso aos bens públicos. Porque o Sudeste, por exemplo, tira nota 6, 6,5. O Nordeste tira nota 3 nesse assunto. Então, quer dizer, a gente ainda tem metade da nota que o Sudeste tem. Né? Eu vou chamar o professor Alto Filho para comentar esses dados a partir exatamente desses desvios, para que em seguida a gente possa mostrar os números em relação a esgotamento sanitário e rede de abastecimento d'água que estão nas outras tabelas, que a gente vai mostrar também. Professor Alto, percebeu aí quão grave é esse crime perpetrado contra essas pessoas nessas cidades? Eu diria que, para ampliar a tragédia do crime, a tragicidade do crime, que este crime, ele é, antes de ser apenas um crime de corrupção, como está denunciado pela imprensa agora, em alguns casos, ele é um crime político. Os governos, tanto os governos municipais, como os governos estaduais, como até o governo federal, passou muito tempo. O professor falou do censo de 2000. Não é? Passou muito tempo sem que o combate à pobreza fosse prioridade. Até o atual governo, o governo Cid Gomes, não é? Só veio pensar num plano de combate à pobreza depois que o Laboratório de Estudos da Pobreza da UFC apresentou na campanha eleitoral no segundo turno, não é? Isso. E está começando agora a pensar um plano. Eu costumo dizer, professor Alto, que com quase 3 séculos de atraso, é que o governo brasileiro lembrou que existe extrema pobreza nesse país. Né? Mais de 2 séculos e meio. Na verdade, a extrema pobreza ela vai se manifestar brutalmente no século XX, porque no século XIX, pelo menos até a aprovação da Lei de Terra de 1850, a escravidão tinha escravidão e a escravidão era mantida, alimentada pelo proprietário do escravo, do animal que era o escravo. Não é? Quando vem a Lei de Terra e vem o fim da escravidão, essa massa de escravo é expulsa da terra, porque a Lei de Terra privatizou para o latifundiário toda a propriedade rural, e esse povo veio para as cidades, criando as primeiras favelas. Aí começa a extrema pobreza. De lá, portanto, ali do final do século XIX para cá, é que começa a extrema pobreza. E só o governo Lula, nesse período, é que fez uma intervenção que não é lá essas coisas. Hein? Se tomarmos o dinheiro que o governo Lula deu para a pobreza, para o Bolsa Família e para os banqueiros, aí você vai ver a diferença. Né? O que 10 grandes bancos receberam de apoio do governo e o que 30 milhões receberam de apoio, você vai ver a disparidade. No entanto, o crime maior é este, o poder público não ter tratado dessa questão como prioridade, como ainda não está tratando como prioridade, e ter passado muito tempo para tratá-lo. Professor Moreira, qual é a sua percepção para esta realidade com base nessas denúncias que nós estamos assistindo? Eu fiz questão de trazer esse assunto aqui e, sobretudo, buscar esses números no laboratório para que o assinante que nos assiste não imaginar que, porque desviou R$400 mil, que a corrupção no Brasil está de tamanha ordem, que às vezes alguém pode desapercebidamente imaginar que R$400 mil é algo insignificante para uma associação dessa desviar, quando não é, em função dos fins a que se destinavam e em função da realidade em que vivem essas pessoas. Né? Olha, Reinaldo, eu acho que essa questão ela está profundamente ligada com a questão das eleições, do processo eleitoral brasileiro. Tá certo? Você só compreende como é que isso se dá quando você entende as relações que se estabelecem a partir do processo eleitoral, do processo político, de uma maneira mais geral, nos estados brasileiros e, portanto, nos municípios, né, com relação a isso. O que ocorre? Né? Você tem, como você não tem um financiamento público de campanha, e você tem
toda uma troca de favores em função desse processo, né? Esse tipo de entidade, ela não é nenhuma novidade na vida pública brasileira, na administração pública brasileira. Essa entidade, ela apareceu, mas se aprofundar a coisa, ela é muito mais ampla. Nós temos um processo de corrupção instalado de tal forma, né, que é preciso que se dê visibilidade a isso. Isso, na verdade, quer dizer, é porque é feito há tanto tempo e não se toma nenhuma providência, que quando uma coisa dessa tem visibilidade, aparece no cenário, né, na mídia aí, você toma a dimensão que toma. Mas isso é uma coisa instaurada de uma maneira geral. Então, é preciso, para se resolver isso, eu volto a bater na tecla da necessidade de se fazer uma reforma política séria nesse país, né, com financiamento público de campanha, né, e uma fiscalização muito séria. Não, senão esse tipo de continua a ser feito, né? Porque, na verdade, você tem uma dimensão, como você bem colocou, né, de um crime que atinge aquela parcela da população mais fragilizada com relação a isso, né? E isso é que torna o crime, de certa forma, até hediondo. Quer dizer, aquela camada que é mais desprotegida, que tem menos meios de se manifestar, menos meios ela que nesse momento sofre, né, a ação desse tipo de crime. Professor Manso, vamos aos números agora, para a gente agravar ainda mais a tragédia. Vamos mostrar os números, os percentuais dessas cidades do Ceará e nessa cidade especificamente, onde ocorreram esses desvios, na área de esgotamento, de fossa séptica, né, e rede de esgotamento. Pois é, o que o IBGE coloca como esgotamento sanitário é com rede geral ou fossa séptica, pelo menos as duas coisas. O Ceará ainda tem trocado fossa séptica pela rede geral. Esse que você chama de esgotamento adequado. Mesmo sendo fossa séptica, tendo fossa séptica, é adequado? Eles colocam no critério do IBGE fossa séptica, embora, logicamente, que a rede geral seja aquilo que deve ser buscado. O Ceará tem feito lentamente uma troca de fossa séptica por rede geral. Tem caído o percentual de fossa séptica, tem aumentado a rede geral. Mas ainda assim nós somos muito carentes nisso, né? Voltando à questão na tabela 8, tem a questão da extrema pobreza ainda, o Ceará... Professor Manso, só um instante, só para que o assinante possa compreender. Olha o nome da associação. Sim. Associação de Pacajus. Sociedade de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância. Ou seja, o índice de mortalidade infantil por doenças infecciosas, por hidratação, resulta exatamente da inexistência de esgotamento sanitário, de uma fossa séptica, de um banheiro, minimamente. Só para... que envolve criança, a gente fica o desespero é maior porque reside nelas e nos jovens a esperança de ultrapassar essa armadilha da pobreza, né? Reside nelas, porque dos pais já estão com filhos, já tem umas outras condições difíceis de escapar dessa armadilha, né? Quanto maiores os níveis de pobreza, mais difícil você tem. Qual é essa tabela aí? Tabela 8. Vou fazer um comentário sobre a tabela 8. A primeira coluna tem esgotamento sanitário, só para dar uma ideia que o Ceará, dos domicílios na extrema pobreza, só 18% tem o esgotamento sanitário adequado, só 18%. Isso nos dá a 15ª posição relativa. É sempre importante, pelo menos nós julgamos isso no laboratório, o laboratório, desde o início, que sempre pensou nas unidades federativas na análise comparativa. Que é importante a gente saber, né, essa posição em termos das unidades. Então, dá um 15º, para não pensar também que é um privilégio, ao contrário, né, que é um antiprivilégio nosso. Não é um privilégio. No Brasil, por exemplo, só 28% dos domicílios na extrema pobreza têm o esgotamento sanitário adequado, no Brasil como um todo. No Ceará, isso cai para 18%. A gente está abaixo da média nacional, do percentual nacional. Precisa só esclarecer uma coisa. Pois não. É que, mesmo que o laboratório tenha feito essa comparação entre os municípios brasileiros, nós não podemos aceitar que a comparação entre um município do Sudeste e um município do Nordeste
e se nós nos sairmos bem, é uma coisa positiva, porque esses números sociais no Brasil são dramaticamente baixos. Nós tínhamos, até o governo Lula, 52 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza. Isso é a população da França, é quase o dobro da população da Argentina, é quase a população da Grã-Bretanha. Sem dúvida. Quer dizer, então, os números sociais do Brasil, principalmente os números da pobreza, são terríveis. São terríveis. Quer dizer, essa comparação, ela naturalmente dá um parâmetro, mas não é um parâmetro que nós possamos aceitar como positivo, já que todos os números do Brasil na área social são ruins. Mas essa questão da comparação, professor Otto Filho, é o seguinte, porque nós mostramos os níveis e a comparação pelo efeito da discussão com as disparidades. Essa discussão, por exemplo, nós todos sabemos que corrupção e desigualdade, corrupção é um desvio. Mas as pessoas têm uma pouca percepção, uma pouca sensibilidade para entender que alta desigualdade também é um desvio. A alta desigualdade remete ou produz uma série de desvios dos recursos produtivos, da atividade produtiva. Então, você tem gastos com presídios, você tem gastos com combate à violência, etc, etc. Então, essa questão da desigualdade é algo que a própria sociedade assim, é menos sensível a isso. Então, por isso que nós também colocamos sempre a comparação pelo efeito da discussão das disparidades. Isso é muito importante. Professor Manso, eu vou fazer um intervalo. Pois não. E quando voltarmos, nós vamos sequenciar aí, mostrando as outras tabelas, com os outros números da zona rural e da zona urbana, tá? Porque a produção me avisa que a gente já tem que encerrar esse bloco. Então, dentro de instantes, nós vamos mostrar as outras tabelas com os outros números e sequenciarmos essa discussão e também numa perspectiva. Por que o governo que repassa esses recursos não fiscaliza melhor esses recursos para evitar esses desvios? Um instante só e a gente volta. Ok, estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Hoje nós temos as participações dos professores Carlos Manso, Otto Filho e Francisco Moreira e estamos discutindo essa questão da corrupção, hoje os desvios dos recursos públicos na área exatamente de atendimento à extrema pobreza, e mostrando os altos índices, os vergonhosos índices da inexistência de bens públicos os mais básicos, como esgotamento sanitário, fossa séptica e rede de abastecimento de água. Professor Carlos Manso, temos mais duas tabelas aí, ainda sequenciando essa discussão, que é para que o assinante possa se inteirar da gravidade desse crime quando essa associação lá de Pacajus desviou esses recursos para a construção de banheiros. Ok. Ainda nesse indicador de esgotamento sanitário, nós vimos na tabela anterior, só 18% dos domicílios da extrema pobreza no Ceará tinham o esgotamento adequado. Então agora nós vamos fazer essa divisão por áreas urbanas e áreas rurais. Isso é a tabela 9 já? A tabela 9 reúne os dados das áreas urbanas. Aí a situação é um pouco melhor em termos de cobertura. Nós saímos de 18 no estado como um todo para 31,5 só considerando as zonas urbanas. Isso nos dá ainda a 15ª posição relativa no país, certo? A tabela 9... Rede de esgotamento sanitário e fossa séptica. Isso. A tabela 9 faz esse mesmo indicador para as áreas rurais. Aí o percentual é aquilo que você destacou no início. Só 5,11% dos domicílios, isso pela tabela 10, né? Só 5,11% dos domicílios na extrema pobreza no estado têm um esgotamento sanitário adequado, o que nos dá a 21ª posição em termos da comparação com as áreas rurais das outras unidades federativas. Você imagina, em 95% dos domicílios não existe uma fossa séptica, simplesmente. Exatamente. Né? Uma rede de esgotamento sanitário. Nós temos esse dado para Fortaleza, né? Pois é, aí deixa eu só esclarecer para o assinante que todos os dados do laboratório estão colocados na página do laboratório, são públicos.
Então, você busca a página do laboratório, vai num desse sistema de busca, coloca Laboratório de Estudos da Pobreza da UFC, você vai direto à página e lá você baixa as apresentações, os relatórios todos. Com relação aos dados para o município, o assinante pode encontrar no site do IPES. O IPES também você coloca num site de busca, o IPES, a página, tem um link chamado IPES Informe. Então você pode clicar e lá o IPES também deixa público todos os relatórios, e o relatório que a gente está citando aqui, nominalmente, é o relatório número 10. Um relatório muito abrangente, reúne todos os municípios do estado com uma série de indicadores econômicos. Então, eu acho que é uma leitura quase que obrigatória para todo cidadão cearense. Né? Professor Alto Filho, como é que diante de uma realidade como essa que nós temos, que nos humilha a todos, ninguém em sã consciência, por maior ou menor, a inserção social pode ficar, quer dizer, indiferente a uma realidade dessa? Como diante desse quadro, o Estado, que define uma política pública como essa, importante, que é designar recursos para que uma entidade da sociedade civil e do terceiro setor possa, livre da burocracia do Estado, mais rapidamente acudir a essa necessidade, atender a essa população, e esse mesmo Estado não fiscaliza a aplicação desses recursos. É preciso que a imprensa descubra, faça uma denúncia, né, para poder então se cuidar disso, e na página ainda está lá como a associação tendo prestado contas, como tendo tudo sendo feito direito, quando na verdade não foi feito. Imagine aí, se o Estado repassa 500 mil para o município de Pindoretama ou Pacajus ou qualquer um outro, e vai lá na comunidade e diz que repassou aquele recurso para determinada entidade para fazer tantos banheiros, ora, essa comunidade avoca para si, portanto, o controle, né, para a execução, porque ela é a beneficiária. Por que essas coisas são tão frouxas ainda, professor Alto, no serviço público do nosso país e do nosso Estado? Olha, em primeiro lugar é o seguinte, essa questão de desvio é fundamentalmente, neste momento, responsabilidade do Estado. A mim surpreendeu saber que o Estado fez convênio com uma entidade que estava inadimplente. Primeira coisa, isso não existe. Há leis, há normas contábeis, a contabilidade pública, que não permitem que se faça esse tipo de convênio. Então, se o Estado fez, então o Estado errou. O erro começa no Estado. Segunda coisa, em Pindoretama, a entidade que fez o convênio para construir os banheiros era uma entidade cultural, também não pode. Não tinha nada a ver. Por exemplo, essa entidade pode fazer convênios culturais, mas não convênios de construção. Né? Quem deveria ser era a entidade que tratasse da questão urbana, da questão social. Então, outra surpresa para mim. Segunda coisa, você já tocou um pouco nela. Quando o Estado faz esse tipo de convênio com as entidades da sociedade, é aconselhável que se crie no município e na região órgãos da própria comunidade. Na área da cultura, nós criamos 15 fóruns regionais de cultura e pedimos os fóruns para fazer o acompanhamento. Primeiro, os projetos passavam pelos fóruns, antes de vir a secretaria. E, em segundo lugar, aprovado que os fóruns, eles pudessem, a gente sugeria que eles fiscalizassem. Então, é necessário que o Estado induza, incentive a comunidade a criar organismos de acompanhamento e controle, para não permitir que ele venha a ser surpreendido antes da prestação de conta parcial, não é? Porque os recursos não são repassados todos de uma vez, não é? A própria comunidade já possa comunicar ao governo algum desvio de finalidade, algum atraso, alguma coisa. Então, o Estado é que é o grande responsável. O Tribunal de Contas, neste momento, não tem responsabilidade nenhuma. O Tribunal de Contas, pela própria lei, ele é um órgão que fiscaliza a posteriori. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu quero dar um testemunho aqui sobre o Tribunal de Contas. Primeiro, tem uma equipe de técnico pequena, é verdade, que não foi ampliada sua equipe, mas muito competente, muito séria e muito dedicada. E os conselheiros são muito exigentes com os secretários, por exemplo, no que tange a prestação das contas de gestão, que ele julga, as contas de governo ele aprecia e manda para a Assembleia julgar. O Tribunal de Contas tem sido muito
criterioso. Eu quero dar esse testemunho pelo tempo que eu fui secretário e pelo tempo que eu tive relações de trabalho com ele. No entanto, o Estado não. O Estado se fez, como diz o jornal, né, convênios com entidades inadimplentes, se não fiscalizou, se não induziu a comunidade a fiscalizar, então o Estado é o grande responsável nisso. O Tribunal de Contas está, nesse instante, inclusive, sendo aí noticiado pelo fato de que uma dessas entidades tem ligações políticas diretas com um dos membros do tribunal, no caso, o próprio presidente, o ex-deputado Teodorico Menezes. É por isso que a imprensa está dando, assim, talvez muita ênfase ao tribunal, mas o tribunal, no papel de fiscalização, realmente você tem razão, não tem, quer dizer, nada a ver com isso, porque a fiscalização tem que ser feita a priori pelo próprio governo para saber se os recursos estão sendo executados. Professor Moreira. Pois é, eu acho que a saída passa... A falta de controle hoje dos parcos recursos do contribuinte. Pois é, eu acho que precisa, né, realmente haver um controle maior, um envolvimento da sociedade, né? Essa solução, eu tenho dito há algum tempo, que ela passa, inclusive, pela questão da própria cidade. Quer dizer, muitas das obras que são feitas na cidade, elas são feitas, e muitas vezes mal feitas, às vistas da sociedade, porque é preciso, e aí entra um processo educativo político, né, que eu acho que o que está faltando muito na sociedade é isso, quer dizer, as demandas da sociedade, por exemplo, a tentativa de criação dos conselhos. Por que os conselhos não funcionaram? Porque eles mexiam com a questão do poder local. Então, como isso confrontava esse poder local, os conselhos terminaram não funcionando. Porque esse podia ser um canal, né, que viria no sentido de ajudar, por exemplo, o próprio Estado, o funcionamento do Estado, no sentido de fiscalizar esse tipo de obra. Quer dizer, você entrega recursos públicos escassos para uma entidade que já, pelo próprio dono da entidade, está havendo um desvio de finalidade, né, e entrega esses recursos, mas não tem ninguém para fiscalizar isso. Quer dizer, faz um banheiro como faz de conta, né? Agora, esse me lembrou uma história interessante. O Franklin Chaves, que foi deputado estadual durante muito tempo, foi governador do estado um período, né, um final de governo, se não me engano, do Virgílio estava, ele contava uma história que ele foi do Tribunal de Contas do município. E ele disse que o Tribunal de Contas recebia a documentação todinha e fazia a fiscalização a partir da documentação. E ele resolveu fazer uma comissão e ir em loco. Tinha escolas que tinha toda a fotografia da escola, tudo. Quando chegava lá, a escola era feita no outro município. O cara tirava... Quer dizer, mas só para esclarecer, o Tribunal de Contas do Estado, como também o Tribunal de Contas dos municípios, vão fiscalizar. Sim, hoje eles fiscalizam. Não, eu tô falando não fiscalizam mais porque o quadro de técnicos é pequeno. E o próprio Estado cria dificuldade para que se faça ampliação. Mas hoje eles vão, fiscalizam. Não, com certeza. Rigor, não, muito pelo contrário. Não é mais como naquele tempo. Eu estou falando historicamente como é que essas coisas... Na verdade, o que está fazendo quando você dá recurso para uma entidade e não tem fiscalização, o que agora ocorre você sabe, o Estado agora, Moreira, o tribunal... o próprio Estado, nesse caso, a Secretaria das Cidades, hoje, ela tem plenas condições de acompanhar isso. Porque, primeiro, os recursos não são repassados de uma vez só, eles são repassados por etapa. 400 mil é repassado, sei lá, em 4 parcelas de 100 ou uma de 200 e 2 de 100. É simples. A cada vez que a entidade vem prestar contas dizendo que fez lá 50 banheiros, está no papel bonitinho e com os endereços, pega um técnico da secretaria, manda ir lá e ver se checar com o que está escrito no papel, porque é muito fácil prestar conta com papel, dizer que fez sem ter feito. Quer dizer, e aí, se o técnico volta e diz que está feito, ok, aceita a prestação de conta e repassa a segunda parcela. Se não fez, vai fazer. Tivesse tomado essa simples providência, teria se descoberto que a entidade não era em endereço fantasma, teria se descoberto logo daí, porque, segundo consta, hoje não se sabe nem onde essa entidade funciona. Teria se descoberto se tinha ou não feito todos os banheiros, aonde tinha feito. Simples fazer. Não é algo difícil que exija um montante de pessoas para fazer, não. E agora,
Acho que a primeira providência, a primeira responsabilidade é da própria comunidade, sem querer tirar a responsabilidade do Estado. Mas não é explicável isso? Isso é explicável. Né? Por que isso acontece? O que está por trás desse processo? É possível se explicar isso. Agora, a responsabilidade da comunidade. É preciso que nós tenhamos cuidado quando cobramos aqui que a comunidade fiscalize. Porque para a comunidade fiscalizar, ela precisa ter os instrumentos de poder para fiscalizar. Um é um instrumento legal. Não é dado legalmente poderes à comunidade para fiscalizar uma obra ou feita pelo poder público ou feita por uma entidade que usa recurso público. Não é dado. Mas quando a gente fala fiscalizar, professor... a sociedade com isso. Quem tem que tomar a iniciativa disso é o próprio poder público. O poder público dizer, olha, no convênio estabelece uma cláusula que a comunidade, através de um comitê, através de um conselho, pode fiscalizar e pode exigir da entidade, não é? A prestação de conta e a entrada na obra. Então, o Estado não faz isso. E você se referiu, Moreira, aos conselhos, mas é preciso entender o seguinte, os conselhos só podem funcionar na sua primeira fase, na fase de implantação, se houver da parte do Estado, não é? Boa vontade, disposição de apoiar os conselhos. Mas o que se tem visto é que o poder público, seja o poder municipal, seja o poder estadual e às vezes até o poder federal, eles às vezes instalam os conselhos de má vontade e procuram e resistem a criar as condições para que os conselhos que estão começando possam se consolidar. Isso, professor Alto, você está falando sobre o ponto de vista de uma sociedade extremamente organizada, evoluída, participativa politicamente. No caso do Estado do Ceará e do Brasil, mesmo sem essa formalidade que é o ideal, nada impede que um cidadão da cidade de Pacajus ou de qualquer um outro município, uma vez sabendo que uma determinada entidade recebeu dinheiro para prestar um determinado serviço e ele percebendo que o serviço não foi feito, ele tem todo o direito de denunciar, ir para a rádio local, fazer a denúncia, ele não sabe. O problema é o início. Quando ele sabe, isso ficou demonstrado nas matérias do jornal O Povo, quando o jornalista foi lá com a informação, a população colaborou. Disse, não, aqui não tem. Essa entidade não tem sede aqui. Quer dizer, a população está disposta a colaborar. Ela precisa ter os meios. O primeiro é a informação. Por isso que eu disse, uma vez o Estado cumprindo um único papel, que é o papel de informar a população, ela já ficaria, portanto, atenta. E não vale dizer que está no portal do governo. Não é? Está lá no portal da transparência. Isso é insuficiente, porque no interior, não é? Se não tem banheiro, muito menos o pobre tem internet. Então, é preciso fazer a política pública, social, a política de rua, não é a política virtual. E isso falta do poder público. Aí é o poder público municipal que não tem interesse por razões políticas, e o Moreira, no primeiro bloco, tocou na ferida, não é? É que é preciso guardar dinheiro para as campanhas eleitorais. E se faz esse negócio, não é? Às escondidas, porque se nós tivéssemos financiamento público de campanha, não é? Isso pelo menos amenizaria. Mas, no entanto, é preciso cobrar do Estado, do Estado municipal, estadual, federal, Estado ente público, o cumprimento da lei no momento de fazer o convênio, fazer o contrato. A produção já me informa que a gente tem que encerrar esse bloco. Eu quero encerrar o bloco deixando uma chamada. Atenção, governo do Estado, atenção, Polícia Federal, Polícia Civil. Roubo no Porto do Pecém. Os contêineres dos empresários importadores de produtos no estado do Ceará estão sendo abertos à calada da noite, roubadas as mercadorias, e a inspeção da Receita Federal constata que houve o roubo e os empresários arcam com os prejuízos. Um instante só e eu vou explicar essa denúncia.
Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública de Televisão Cearense. Para você assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos professores Carlos Manso, Francisco Alto Filho e Francisco Moreira. Discutimos nos 2 blocos os desvios dos recursos na aplicação desses banheiros para a população que vive na extrema pobreza. E eu deixei no bloco anterior uma chamada, uma denúncia de roubo que está acontecendo no terminal de carga do Porto do Pecém. Eu tenho aqui, eu queria que a câmera mostrasse, por favor, eu tenho 4 laudos aqui do Ministério da Fazenda, estão aqui, minhas mãos, vamos mostrar aqui, por favor. São 4 laudos aqui, do Ministério da Fazenda, todos aqui. Esses laudos, eu vou ler para os senhores aqui rapidamente, o que dizem. Falta o container, aí dá o nome do container, faltam 15 caixas de bebida de uísque importado. No outro container de número 3952, faltam 14 caixas. Laudo da Receita Federal. Reconheço que a responsabilidade pelo extravio é da Ceará Portos, empresa responsável pela administração do terminal portuário do Pecém, e que assumiu formalmente a condição de fiel depositário das mercadorias sujeitas ao controle aduaneiro depositadas no recinto alfandegado em questão. Bom, eu não vou ler todos, porque todos versam sobre a denúncia de uma empresa de importação, no caso a GAC, que é uma empresa cearense que importa vinhos, uísque, enfim, as bebidas mais sofisticadas de todo o mundo. Tenho 4 aqui, constatado pelo Ministério da Fazenda, de que houve roubo. O assinante pode acompanhar aí nas fotos, está acompanhando várias fotos dos containers abertos, violados, retiradas as caixas de bebida. Agora vem o pior, vem o mais grave. O empresário é chamado, é comunicado que a sua mercadoria foi roubada, que o seu container está violado. Aí ele chega lá e diz, bom, tudo bem, agora eu preciso liberar a mercadoria. E vou pagar isso, e vou pagar os impostos sobre a mercadoria que eu estou recebendo e não sobre toda a mercadoria que eu importei. Aí a Receita Federal vai e diz, não, está aqui o laudo. A empresa supraqualificada declara estar ciente de que os itens de carga acima especificados foram violados e que assume espontaneamente, veja só, o pagamento dos tributos incidentes sobre as mercadorias que eventualmente tenham sido extraviados. Ou espontaneamente, ou seja, se o empresário não pagar o imposto, aí a Receita Federal não libera. Quer dizer, o empresário é punido 2 vezes. É punido porque foi roubado e é punido porque tem que pagar sobre mercadoria que ele não recebeu, embora ele tenha pago lá na origem. O roubo é a queda e o pagamento de imposto é o coice. Então, né? Além exatamente. de uma coisa a outra. Além de queda, coice. Você lembrou muito bem. Então, com a palavra... E a Receita está cobrando o imposto que os ladrões não pagaram. Exatamente. Agora, como é que um local que é de segurança nacional, que um porto é de segurança nacional, o porto... Se o cidadão comum for tentar entrar no cais do porto, ele sofre todo tipo de restrição. Ele não entra. Não entra. Agora, ele submete a uma burocracia ladrão, enorme. Agora, o ladrão, que aí fica muito claro que são pessoas que têm livre acesso ao porto, pega um container, tira, olha, o sistema de monitoramento do porto está uma lástima, porque se houvesse um bom sistema de monitoramento, seria possível detectar através de imagens e não registram as imagens. Ou seja, ou o sistema inexiste, ou é desligado na hora, ou alguém pega esse container, retira para um ponto zero, portanto, como a gente chama, abre o container, depois volta e entrega. Houve, inclusive, na semana que passou, uma reunião lá na FIEC, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará, com esses empresários. Esse aqui teve a coragem de assumir, que é a GAC, mas tem outros empresários também com esse mesmo problema, e com a palavra a Ceará Portos, que administra o Porto Pecém, e que é, portanto, uma empresa do Estado do Ceará. O que não pode é os empresários ficarem tendo suas mercadorias roubadas e ainda sendo, nesse caso aqui, eu vou chamar chantageados pelo Ministério da Fazenda, pela Receita Federal, que diz, ou você paga ou você não recebe. Ora, como é que eu vou pagar por algo que eu não estou recebendo? Isso é, quer dizer, arbitrariedade burocrática. Diga-se de passagem, porque
que lhe foi retirado, né? Que lhe foi retirado. Que ele pagou lá na empresa. É o seguinte, eu vou pagar o imposto, mas eu não vou pagar o imposto sobre as 30 caixas de uísque que foram roubadas. Pago só sobre as 570, se for o caso. A Receita diz não, você tem que pagar completo, então não recebe a mercadoria. Não, ainda obriga o empresário a fazer uma declaração dizendo que é espontâneo. Sabe por que é isso? Para que o empresário não possa ir recorrer à justiça. Pois é. Né? Que a declaração é espontânea, espontaneamente ele paga, ele não foi obrigado pela Receita. Que espontaneidade é essa? Tudo armado para prejudicar ao empresário. Uma análise aqui, Arnaldo, que a gente está fazendo, em linhas gerais, assim, linkando uma coisa dos primeiros blocos com agora, nós estamos discutindo a qualidade, na última análise, a qualidade das instituições. Então, do ponto de vista econômico, a visão dos economistas é que o modo de produção dos países ele é modificado pela tecnologia, pela inovação, pela pesquisa, né, pelas patentes e tal. Logicamente que quanto mais atenção os países dão a essas inovações, isso depende, o grau de atenção que se dá a isso depende da qualidade dos arranjos institucionais. Então, nós estamos em 2011, em julho de 2011, mas as sociedades, os países estão vivendo épocas muito distintas. Enquanto, nesse momento, laboratórios dos países mais ricos do mundo estão pensando em nanotecnologia, em biotecnologia, a gente está reivindicando banheiro no domicílio. Então, os países, essa aldeia global, estão globalizados, mas vivendo em épocas muito díspares. E a qualidade dos arranjos institucionais muito que determina essas diferenças de níveis de desenvolvimento. Então, é só uma reflexão, porque um programa... Muito boa a reflexão. O programa que nós estamos discutindo é a qualidade das instituições. O professor Moreira citou o processo eleitoral, a reforma. Nós temos reforma administrativa, reforma política, reforma tributária, várias reformas que o país ainda deve fazer, ainda deve realizar, para melhorar os arranjos institucionais, essa questão de monitoramento, de controle, de avaliação, né? Nós falamos aqui de conselhos, isso tudo é dentro desse espectro dos arranjos institucionais que determinam mudanças culturais, mas uma mudança cultural. Não, isso tudo quer dizer, dentro todo dessa esse processo, dessa mudança. quer dizer, toda a fragilidade da nossa sociedade, né? Ela é muito fruto de uma cultura política, falta de uma cultura formal, da própria questão da educação do nosso povo. Quer dizer, esse talvez seja a grande saída. Pois né, existe uma literatura, professor Moreira, assim, muito específica sobre a literatura da economia das instituições que englobam esses aspectos culturais que o senhor está colocando. E, na verdade, engloba tudo, aspectos relacionados à religião, a clima e a todo... Bom, eu queria agora, no final do programa, nesse bloco, colocar um tema que, na semana que passou, teve destaque na imprensa, que foi a apresentação por parte do Partido dos Trabalhadores de 13 nomes, uma lista com 13 nomes com opções para a candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Obviamente que alguns desses nomes eu considero um atentado à inteligência coletiva, porque Fortaleza, sofrida como está nesse instante, não pode, obviamente, ser entregue novamente a uma pessoa sem capacidade, quer dizer, gerencial, né, de gestão e tal, e percepção e sensibilidade política. Professor Alto Filho, qual é a sua percepção, qual é a sua análise, já que começam a surgir esses nomes aí por parte do PT para a sucessão da prefeita Luiziane? Bom, dos 13 nomes citados, dizem que é a lista da prefeita Luiziane, não é? Dos 13 nomes citados, eu excetuaria o nome do senador Pimentel e do deputado federal Arthur Bruno, e digo que o resto é aquele poste sem luz que a prefeita disse que vai eleger. Ela está cumprindo com a palavra. Está cumprindo com a palavra. Apresentou os 11 postes sem luz. Né? Aqui, ponto, chegou o PT, né? Um partido que veio para mudar a cultura política do Brasil e hoje reproduz os piores vícios da cultura política da burguesia. Professor Moreira. Mas, olha, quando você apresenta uma lista de 13 nomes, você, na verdade, está querendo criar, né,
factoides, fatos que, aliás, factoides, porque não é, na verdade, um fato. Né? Eu acho que do ponto de vista político, né, eu acho que talvez seja até uma falta de seriedade você chegar e colocar uma relação tão extensa de nomes, né, como candidatos de um partido. Eu acho que isso deve ser devia ter uma discussão interna muito, olha, o candidato do partido é esse, né, e apresentar um nome, né, quer dizer, tem pelo menos mais de um nome que a gente sabe que está pleiteando. Né, mas você sabe que dentro desse processo político, né, quem realmente tem condições de ir para a disputa e realmente ter condição, o partido hoje que é o partido que administra a cidade, né? Quer dizer, ele precisa ter um nome que realmente seja um nome que diz, olha, esse aqui vem para mudar o quadro administrativo da sociedade, porque já tem uma certa dificuldade com relação a esses 8 anos que o partido permaneceu à frente da cidade. Né? Quer dizer, você teria que colocar realmente um nome que tivesse o respaldo da sociedade fortalezense. Eu não li a lista, né? Eu ia fazer até aqui. Professor Moreira, em algum ponto. E os dados sobre Fortaleza. Então, eu gostaria de dizer que Fortaleza, a última coisa que Fortaleza precisa hoje, em termos de indicadores econômicos e sociais, é de poste sem luz. Porque, em termos de cobertura de energia elétrica, a gente está muito bem, certo? São 99,70% dos domicílios em Fortaleza têm cobertura de energia elétrica. Então, não precisa de poste. Não elejam um poste. O que Fortaleza precisa por exemplo, só 60% dos domicílios têm um esgotamento sanitário adequado e várias outras questões, vários outros indicadores também. A gente tem ainda um alto grau de analfabetismo, então nós temos um problema. Mas, fundamentalmente, o que Fortaleza precisa e que todos os municípios precisam é de gestores comprometidos com a qualidade da educação elementar, da educação básica, para que a gente não perca, como vem acontecendo durante anos num processo contínuo, a gente vem perdendo crianças e jovens, a educação não é sedutora, a escola não é sedutora, a gente perde isso e os efeitos disso viram são efeitos em cascata. Porque aí nós temos pouca cobertura no ensino médio e pouquíssimo acesso ao ensino superior. Então, no estado, só 11% das pessoas acima de 15 anos conseguem chegar ao ensino superior, dos trabalhadores. Então, isso ainda é um déficit muito grande. Então, é preciso ter gestores municipais muito comprometidos com educação, com creches, né, com educação de alta qualidade, educação pública, que é uma educação cara, que as pessoas não conseguem pagar. Então, o Estado precisa prover para ver se a gente consegue salvar essas próximas gerações. Então, acho que o mais importante hoje para Fortaleza e para os municípios do Estado e para os municípios de uma região pobre como a Nordeste, é fundamentalmente focar na questão da educação básica de qualidade para a gente resolver os grandes problemas educacionais que a gente tem. Mas não pode descurar da questão da saúde. Não, nós temos um genocídio no país, diariamente, nos hospitais e nos postos de saúde. E principalmente para os pobres. Porque a classe média, a classe burguesa, eles têm os planos particulares nos seus hospitais e dá problema, pega um avião e vai para São Paulo ou vai para os Estados Unidos. É Solta assim, o filho, mas só me assim aqui. Então, vê, cuidar da saúde também é uma prioridade semelhante à da educação. Aliás, isso deveriam ser políticas integradas. No momento em que você trata da saúde, da educação das crianças, tem que tratar da saúde das crianças, de suas mães, né, e dos pais. Mas quando a gente fala assim, o coração que tem a sensibilidade para fazer uma gestão educacional de qualidade, uma gestão educacional comprometida, esse coração naturalmente vai se preocupar com o entorno disso, que é saúde, esgotamento sanitário, com as condições para que as crianças tenham essa educação. Mas a sensibilidade tem que partir, a lágrima tem que cair baseada na questão da educação. Então, se o gestor não tiver sensibilidade de entender por que eu estou falando de sensibilidade, porque os gestores têm a sua preocupação com o mandato de 4 anos. 4 anos não é um tempo para se prover educação de qualidade. Então, o grande gestor, o estadista, é aquele que pensa a sociedade para muitos anos. Pode ser que a colheita, naturalmente a colheita desses frutos não sejam feitos pelo partido dele ou por ele mesmo. Por ele mesmo, fatalmente, não vai ser nem com 2 mandatos.
Então ele tem que ter a sensibilidade de governar para uma sociedade, não para um determinado fim eleitoral, né? Eu acho que também tem um detalhe que eu acho que você não pode fazer educação sem saúde, porque as duas coisas estão interligadas. Eu acho que não é possível você ter saúde sem educação. Boa parte dos problemas de saúde hoje da sociedade brasileira passam por um problema educacional. Né? Por exemplo, se você pensa a questão do lixo, se você pensa a questão do esgotamento sanitário, os dois estão ligados à educação. Né? Você o lixo... Né? Porque se você não tem banheiro, se você não tem água encanada, se você... Então não adianta ter educação. Mas, por exemplo, a questão do lixo. A questão do lixo... Sim, mas se não apanha o lixo, se não apanha o lixo, aliás, apanhar o lixo já é uma coisa ultrapassada. Apanha porque é o jogo. Ultrapassada por quê? Porque nós poderíamos adotar aqui em Fortaleza, sem alto custo, o sistema que foi adotado em Barcelona, por exemplo, de você industrializar o processo de recolhimento do lixo. Não é? Então, só para esclarecer, Moreira, não é só educação, porque às vezes as pessoas ficam falando de educação, principalmente quem não é da educação, como se fosse uma panaceia universal, um milagre que resolve todos os problemas. Não é verdade. Não é verdade. A educação é limitada na sua capacidade de promover transformações. Se não for aliada a outras políticas, não é? Ela, pelo contrário, ela fracassa. Mas, por exemplo, o fracasso educacional no Brasil e em qualquer país do porte do Brasil, com as deficiências do Brasil, o fracasso está ligado à ausência de outras políticas que não é a educação. Mas quando você pensa, quando eu volto para a questão do lixo, apanhar o lixo é porque joga o lixo. Joga-se o lixo por falta de educação. Não, você sabe o custo não é só por isso, disso? não. É porque não tem quem apanhe. Se você não vai deixar o lixo dentro de casa, você joga o lixo na rua. Se tivesse um sistema de recolhimento adequado, aí você pode fazer o trabalho de educação para recolher, ensacar. Eu não tenho mais tempo para essa polêmica, educação versus saúde. A produção já me informa que eu tenho que encerrar o programa. Nós vamos voltar aqui outras vezes e certamente discutiremos mais a miúde essas questões. Bom, agradecendo aqui ao professor Carlos Manso, ao professor Moreira e Francisco Alto Filho, que retorna a partir de agora aos nossos debates, em especial a você, assinante, com um convite para um próximo Visão Política. Muito obrigado e até lá.